Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos na santa semana do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal de nosso Senhor, que é um dos eixos do ano litúrgico, preparado pelo advento e vivido no tempo do Natal. Para nós é uma grande alegria retornarmos à manjedoura. Para nós é uma grande alegria vivermos o nascimento do Senhor, que ecoa em nossos corações, nesse desejo tão íntimo do ser humano, que é o desejo de ver a Deus, de contemplar a Deus, de possuir a Deus. Não existe nenhum outro ser vivo que tenha essa sede de infinito tão grande, esse desejo tão grande de Deus, senão nós, humanos. O Catecismo da Igreja Católica, em uma de suas partes, coloca assim: Homo capax Dei, o homem é capaz de Deus, ou seja, o homem é o único ser vivo que é aberto para o luminoso, que é aberto para a eternidade, que é aberto para Deus. Nenhum outro ser humano. E por quê, Padre? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porque o homem, ele tem como segredo a comunhão com Deus. O homem tem como manual as instruções deixadas e dadas por Deus. E o homem tem que compreender que só se completa, que só se preenche, que só está em harmonia quando se abre a Deus. E é nesse interim que a igreja hoje, de um modo todo singular, nos coloca o cântico mais belo, mais sublime da Sagrada Escritura, que é o cântico do coração imaculado da bem-aventurada Virgem Maria, que é o cântico do coração da bem-aventurada Virgem Maria, inspirada por aquele que ela transbordava, o Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum outro cântico que tenha mais a presença do Espírito Santo, senão aquela que estava a transbordar do Espírito Santo de Deus, senão aquela que transbordava da graça de Deus. Não existe nenhum outro cântico proferido por nenhuma outra boca santa na Sagrada Escritura, senão esse cântico da bem-aventurada Virgem Maria, que nós chamamos, que a tradição assim diz, que é o Magnificat. Cântico belo, cântico santo, cântico tão bonito da Sagrada Escritura, onde nós vemos aqui Maria nos mostrando que se encontrou, que foi feliz, que viveu esse segredo da comunhão com o Pai, ao se abrir totalmente, para que Ele pudesse fazer na vida dela aquilo que Ele queria, aquilo que Ele desejava. Hoje em dia, tantas pessoas têm medo de responder com um sim a Deus. Tantas pessoas têm medo de se dedicar à obra de Deus e preferem, muitas vezes, quererem caminhar sozinhos, sem Deus, sem compreenderem que o chamamento de Deus sempre é para a felicidade do homem, sempre é para a vivência de fé do homem, sempre é para que o homem possa contemplar a Deus um dia face a face.
Vejam que a riqueza, a profundidade das palavras da bem-aventurada Virgem Maria demonstra aqui aquela sede saciada de Deus. Demonstra aqui aquela pessoa completada em Deus. Demonstra aqui aquela pessoa totalmente entregue a Deus. Lembrem, quando o anjo aparece à Virgem Maria responde com tanta dignidade: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se na minha vida aquilo que o Senhor quer. O fiat de Maria, de verdade, é uma seta para nós cristãos, para nós católicos. Maria não coloca nenhuma condição, nenhuma condição Maria coloca. Maria não exige nada de Deus. Maria não pede nada a Deus. O que Maria quer saber é simplesmente como iria acontecer essa coisa extraordinária. Como ela ficaria de pé diante de tudo isso. E com a tranquilidade divina que Gabriel ali coloca para Maria, ela se abandona totalmente em Deus. Quando ele diz: o poder do Altíssimo te cobrirá. E a resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se na minha vida segundo a palavra que sai da tua boca. E nesse momento, a palavra que sai da boca do anjo chega ao coração de Maria. E a palavra que sai da boca do Deus eterno entra no útero de Maria. É uma flechada com a barreira do primeiro escudo. Como vai acontecer isso? E a segunda flechada não tem barreira nenhuma mais. Deus adentra aquele ventre. E a partir daquele momento, a bem-aventurada Virgem Maria é toda de Deus. Ó cristãos, como seria bom se nós, eu primeiramente, depois vocês, deixássemos de ser pecadores e abríssemos o nosso coração para a graça de Deus, sem medo de abandonar a nossa vida em Deus, sem medo de sermos totalmente dele, sem medo de trabalharmos dignamente para ele. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz claramente que encontrou o sentido da vida quando ela se abandonou totalmente em Deus e desejava ardentemente ser na igreja aquilo que de mais sublime existe, o amor. Ou seja, no coração da igreja ela descobre o amor. Para nós, isso que acontece no século XIX não é nenhuma novidade, porque a bem-aventurada Virgem Maria é a primeira que se abre totalmente ao amor e se deixa totalmente amar pelo Senhor, o bom Deus. Vejam a preciosidade das primeiras palavras da bem-aventurada Virgem Maria: a minha alma engrandece o Senhor. Por quê? A alma de Maria engrandeceu a Deus. Não é porque Deus precisasse de Maria, não. Mas porque o projeto de Deus foi aceito por Maria. E naquela alma ali resplandecia a beleza de Deus. Naquela alma ali, simples, não vaidosa, resplandecia a grandiosidade do poderio de Deus. Ou seja, Maria se entregou sem reservas.
E Deus operou grandes maravilhas na vida da bem-aventurada Virgem Maria. Só que Maria, aqui no cântico da humildade, Maria não só diz que a alma dela engrandece o projeto de Deus, engrandece a Deus, mas Maria continua dizendo: e o meu espírito se alegra em Deus. Por quê? Porque aquele espírito que agora estava ali em Maria é o mesmo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Maria é a Kekaritomene, é a preenchida, é a transbordante do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que exulta em Maria é o Espírito de Deus. E nós somos chamados também a exultarmos no Espírito de Deus. Mas isso só é possível se a gente aprender a sermos humildes. Mas o que é humildade? A humildade é a verdade. E o que é a verdade é Jesus Cristo. Então, se eu quero ser humilde, eu devo me abrir aos ensinamentos deixados por Jesus. É impossível ser humilde e não se abrir à graça de Deus. É impossível ser humilde e não entregar a vida totalmente a Jesus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos fortaleça e nos faça de verdade sermos humildes, como Maria foi diante da palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus olhou para a minha humildade, a humildade da sua serva, ou seja, a minha abertura de coração, para te fazer, Senhor, amado a partir de mim, conhecido a partir de mim, que o meu sim seja de verdade, Senhor, a grande abertura para a salvação que se aproxima. Esse é o pensamento de Maria, esse é o pensamento de todos nós cristãos, de sermos totalmente de Deus, de abrirmos o nosso coração e nos deixarmos moldar pelo Senhor, o bom Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos